Alfa, Bravo, Papa Alfa, Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos. E hoje, mais uma vez, estamos falando sobre público-alvo. Lembrando que a academia há vários módulos, alguns abertos apenas mediante assinatura e alguns abertos apenas com o cadastro gratuito. Esse é o caso. Então, esse módulo tem a finalidade de apresentar o público-alvo, ou seja, quais são os profissionais, quais as áreas de atuação e você, pertencente à comunidade aeronáutica ou à comunidade jurídica, você pode avaliar a sua atuação e se você pode ser perito e como é que você pode ser perito. Lembrando que nós estamos aqui fazendo um voo panorâmico dentro da academia, nos nossos cursos e módulos, você vai entender mais profundamente. Contudo, o que nós aqui apresentamos é, sim, o suficiente para que você tenha uma ideia da sua competência ou o que você precisa para se tornar competente. E hoje vamos falar sobre o meteorologista, né? Como esta área é importante. Rapidamente vou apresentar alguns casos e você vai ver como é que isso se encaixa. Lembrando que estamos falando de perícia, estamos falando de direito aeronáutico, estamos falando de nexo causal, responsabilidade jurídica, civil, penal e administrativa. O nosso foco, embora até podemos fazer alguma relação com segurança de voo, o nosso foco não é segurança de voo, o nosso foco é direito aeronáutico. Tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. A título de exemplo, como é que você pode atuar como perito aeronáutico sendo um meteorologista? Nós vamos citar este exemplo e vamos falar de outros. Aqui nós temos, talvez por essa foto você não consiga identificar qual é o acidente, né? Esse acidente ocorrido em 2016. Não, esse aqui foi 2016, não, esse aqui foi 2024, né? 2024, né? O acidente ocorrido com a Voipés. Às vezes, né? Eu falo de muitos acidentes. De vez em quando eu me confundo com as datas, mas data não é o mais importante. Então, vamos lembrar o que aconteceu com esse acidente aqui. O avião, né? Aqui nós podemos ver um ATR, ele cai em parafuso chato, né? É a primeira vez que eu vejo um avião caindo em parafuso chato. Lembrando que o parafuso normal é aquele que a aeronave cai em espiral. Esse foi o primeiro que nós vimos, pelo menos da aviação comercial, que ele cai em parafuso chato é quando ele perde a estabilidade e cai rodando, mas de forma paralela ao solo. E um grande questionamento desse acidente foi se a aeronave entrou ou não em condições meteorológicas diversas. Contra isso, está aí, as autoridades estão investigando como é que um perito aeronáutico poderia trabalhar nisso sendo meteorologista. Eu falo lá em perito em clínica geral, em se tratando de uma investigação, às vezes há necessidade de vários profissionais envolvidos. Mecânico de voo, engenheiro de voo, mas vamos falar aqui do meteorologista. O que nós precisamos entender é o seguinte: nesse caso, montaria uma equipe. Eu sempre falo que perito, às vezes, sozinho não resolve tudo, mas nesse caso aqui, eu convocaria um perito especialista em meteorologia aeronáutica. Tem que ser meteorologia aeronáutica, né? A normal não serve. E a pergunta que eu faço é o seguinte: na região onde esse avião estava formando, havia previsão de formação de gelo? Não. Formação severa de gelo? Essa é a pergunta que nós fazemos. Por intermédio das cartas, lembrando que há várias cartas meteorológicas. Levando-se em consideração as cartas meteorológicas, o perito meteorologista poderia fazer uma análise, resultando em um parecer, um laudo, e apresentar às autoridades judiciárias, promotor, juiz, advogado, delegado, e explicando aquilo? Está aí a importância. Como eu deixo bem claro, muitas vezes precisa de um pool, de uma mescla de profissionais. A pergunta que eu faço é o seguinte: nesse caso aqui, em parceria com um meteorologista, nós poderíamos aqui invocar um especialista
em equipamento e dispositivo do avião. E aí eu faria a seguinte pergunta: caso tenha formação severa de gelo, o piloto poderia ter desviado? Ou ele tinha equipamento para evitar a formação de gelo, e este equipamento estava operante ou inoperante. Então a gente vê que um especialista por si só talvez não consiga desvendar o mistério. Então nesse caso aqui o nosso foco é meteorologista, mas ele trabalharia em parceria com outros profissionais, tá bom? Então aqui é um exemplo. O outro exemplo, tá? Então, esse acidente ocorreu em 2024. Aqui tem um outro acidente, gente. Eu estudei bem esse acidente. É antigo. Eu sempre falo, eu deixo bem claro que nós vamos estudar vários acidentes, acidentes antigos, mas atuais quanto à concepção de investigação jurídica ou investigação judicial e principalmente dentro do direito aeronáutico. E esse acidente teve uma repercussão jurídica muito importante nos Estados Unidos. A FAA investigou, FBI investigou e várias outras empresas, instituições. Como é importante? Não, na realidade foi o TWA 800, que é outro acidente, que teve sim a participação de várias instituições. A CIA investigou, o FBI, o NTSB e a FAA. Então não é o caso desse aqui. Então, eu quero dizer que muitas vezes várias instituições podem investigar um mesmo acidente com finalidades diferentes. Aí o perito tem uma ação muito importante. Nesse caso aqui, o Avianca 052 eu vou em janeiro de 1990. Ah, cara, às vezes faz tempo, mas é atual. E o que aconteceu com esse acidente? Ele caiu por falta de combustível. Eu falei em outro episódio sobre o DOV, o despachante operacional de voo. E lá eu explico qual é a importância do DOV nesse acidente aqui. E aqui eu quero me referir ao meteorologista, por quê? Porque esse avião saiu da Colômbia, fez um voo em rota, depois entrou na terminal. Na terminal de Nova York, a terminal estava muito congestionada devido aos vários desvios de muitas aeronaves por causa das condições meteorológicas diversas. E esse avião fez uma tentativa de pouso, não conseguiu por causa da cortante de vento, né, wind shear e muitas outras coisas. E na segunda tentativa ele caiu, se acidentando, aí é o acidente, sobrevivendo praticamente a metade dos ocupantes, 70 pessoas mais ou menos morreram. E a questão é o seguinte, né, resumindo aqui, as condições meteorológicas foram fatores contribuintes ou foram causas? Aí é a diferença. Lembrando que um perito não trabalha com fator contribuinte. Fator contribuinte é área da investigação técnica. Perito trabalha com causa, culpa, culpados e responsáveis. Então, nós precisaríamos traçar o nexo causal. Houve nexo causal entre o piloto ter voado em condições meteorológicas diversas e o resultado do acidente? Lembrando que em rota, houve um atraso por causa de vento de proa. Olha só que coisa interessante. E esse atraso prejudicou a entrada na terminal, que depois tem que fazer muitas esperas. E aí nós faríamos essa seguinte pergunta: as condições meteorológicas foram causas ou não? A causa foi a ignorância do piloto, ou a omissão do DOV, do piloto, de interpretar as cartas meteorológicas. Para mim, tá? Para mim, nesse acidente aqui, tá? é, o meteorologista emitindo um parecer, ele ia contribuir e muito com as causas. Lembrando que esse acidente teve uma repercussão jurídica, onde os controladores foram questionados juridicamente, acabaram sendo absolvidos, nós vamos explicar isso no nosso curso. Está aqui uma causa. Outra, aqui é o Avianca 052, que é um Boeing 707. Esse acidente é interessante. Tem um outro aqui também, esse aqui ocorreu em 2017. Esse também é fenomenal nesse sentido. Então, sem entrar em detalhes, nós tínhamos aí um ministro do STF, Teori Zavascki, morreu nesse acidente, quando estava pousando ali em Paraty. E outra questão, né, nós estudamos esse acidente, inclusive faz parte, nós vamos estudar também na academia, lembrando que aqui houve um questionamento, a teoria da conspiração, teoria Zavascki ia ser ministro relator de um caso
impressionante no Brasil, que ia ter uma relevância política muito boa, muito interessante, e aí fala-se que houve um atentado contra a vida dele para que ele não pudesse presidir ou ser o relator. Não vou entrar em questões políticas, não é o nosso caso. Mas para mim, estudando esse caso, nós podemos avaliar as condições meteorológicas. E aí tem uma coisa muito interessante: câmaras ao redor do aeroporto, momentos que antecederam o acidente, até mesmo no momento do acidente, traz uma informação muito, muito importante em relação às condições meteorológicas diversas, restringindo teto e visibilidade. Aí o meteorologista, faz um parecer aqui. Qual era a formação? Era neblina? Apesar que a gente tecnicamente não fala em neblina, né? Tecnicamente a gente fala em nevoeiro ou névoa úmida. O meteorologista, poderia explicar para nós aqui se havia a presença de névoa úmida ou névoa ou nevoeiro, né? Não é o caso de névoa seca aqui. Porque se for nevoeiro ou névoa úmida, tem uma restrição de teto e visibilidade muito importante. O tipo de voo aqui era visual. E aí nós fazemos a pergunta: um meteorologista emitindo um parecer, nós poderíamos trabalhar com as condições meteorológicas, se eram diversas ou não, e se eram incompatíveis com as condições de voo. Qual tipo de voo? Visual. Pronto. Quais são os mínimos para o voo visual? É X. Quais eram os mínimos ali? Y, devido às condições de teto, visibilidade, nevoeiro ou névoa úmida. Pronto, nós teríamos aqui para mim, o meteorologista fez falta. Tá bom? Estamos caminhando para o final desse nosso bate-papo rápido. Aqui eu estou enfatizando, lembrando, é um voo panorâmico. Em nossos cursos nós vamos ver com mais profundidade a importância de um perito aeronáutico. Tá bom? Fazemos o convite para você conhecer o canal do professor Calazans. 3 Cs, Triple C, compartilhar, curtir e comentar. Claro, se inscreva. Ali nós temos vários outros vídeos sobre esse temas e temas correlatos. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.